Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa No Divã da Estante, aqui no canal Estante do Inconsciente. Hoje, o nosso encontro é dedicado a um pilar fundamental da formação de todo psicanalista, que é a supervisão. Para nos guiar nesse tema, temos a honra de receber o psicanalista e professor da Associação Brasileira de Psicanálise Clínica, a BPC, Max Goulart. Seja muito bem-vindo, Max. É um prazer contar com a sua experiência para esclarecer aqui as dúvidas sobre supervisão de quem está aí trilhando essa jornada no campo da psicanálise. Muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar da entrevista, Max. Que isso, Luiz, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui contigo, né? Acho que assim, o canal é realmente um veículo incrível, né? Onde a gente consegue ali acessar as dúvidas dos estudantes na íntegra, né? Às vezes, numa sala de aula, dentro de um ambiente de sala de aula, o aluno fica ali meio receoso de fazer algumas perguntas, parecer, será que eu faço a pergunta ou não? E ter esse ambiente onde a gente pode aí estar falando sobre a psicanálise, evoluindo, né, alguns conceitos, porque a psicanálise ela é contemporânea, né, e quando a gente não acessa, né, fica só ali dentro dos livros, eu acho que a gente perde muito, né? Esse papo um a um, onde a gente consegue ali conjecturar sobre algumas questões da psicanálise, para mim, é algo muito valioso para o nosso tempo. Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você. Valeu mesmo, Max, agradeço. Eu sempre aqui gosto de ressaltar que esse aqui é um canal feito por estudantes de psicanalista, de psicanálise, para estudantes de psicanálise também, né, que estão em formação. A minha ideia é que isso é uma ponte, né, entre os estudantes, os professores, aqueles profissionais também que já têm aí uma estrada, né, nessa área de psicanálise, para tirar dúvidas mesmo, para que as pessoas possam entender melhor, né, como funciona a psicanálise. Mas antes da gente iniciar aqui esse debate rico, que eu tenho certeza que vai ser um debate muito rico, eu quero deixar um recado aqui para todo mundo, que é aquele recado de sempre, né? Se esse conteúdo aqui for relevante para você, para sua formação, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixe seu like também, compartilhe esse vídeo com colegas que também estão estudando, né, psicanálise, e deixe aqui também seus comentários, o que achou dessa entrevista, se quer tirar alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para o professor Max, está aqui, deixe aqui nos comentários. Eu tenho certeza que o Max vai também ter o prazer de vir aqui e responder, caso tenha alguma dúvida aí para ele poder esclarecer, né, caso seja alguma questão aí importante relativa à questão da supervisão. Tá ok, Com pessoal? certeza. Também, para quem não nos acompanha, siga também o @Estante do Inconsciente no Instagram, onde estamos sempre aí produzindo conteúdos, informando sobre os novos vídeos que estão entrando no canal. Tá ok, pessoal? Então vamos agora começar efetivamente essa nossa entrevista aqui com o professor Max para a gente falar sobre supervisão. Max, assim, eu vou falar por mim, talvez possa ter que muita gente aqui saiba o que é uma supervisão, né? Mas eu, quando iniciei nesse mundo, né, da psicanálise, eu entrei ali, quero estudar psicanálise, muito bacana. E aí eu comecei a ouvir alguns termos que não faziam parte, né? Que não estava ali no meu repertório de conhecimento, e Sim. eu acho que isso é muito normal, né? Então, assim, eu queria que você explicasse de forma bem didática para quem está iniciando, né, esse processo na psicanálise, ou que pretende dar o primeiro passo, né, e começar uma formação em psicanálise, o que é efetivamente a supervisão e qual é a sua importância dentro do tripé psicanalítico. Legal. Bom, eu vou responder pensando num livro, né, que eu li recentemente, que foi o livro Psicanálise de Botequim. Esse livro ele traz, né, essa ideia do que é o tripé aplicado, né, e principalmente a questão da supervisão. O tripé é formado pela parte teórica de formação, né, ou seja, todos os escritos de Freud, né, e de todos os teóricos da psicanálise que nós temos, como Melanie Klein, Wilfred Bion, Lacan e N outros escritores ali que têm uma literatura muito rica. E eu costumo dizer que essa literatura, a gente utilizando todo o nosso tempo de vida, a gente não vai conseguir ler tudo, então a gente vai ter que ler a literatura, essa parte teórica é para o resto da vida, né? Então, quando que eu me formo em psicanálise, né? Na verdade, a formação ela é continuada. Então, dos três pés é a parte teórica que a gente vai estar lendo para o resto da vida. A segunda é a supervisão. E aí, na supervisão, é o momento em que você precisa ter uma pessoa que é um pouco mais experiente que você, que ela vai estar ali, de alguma forma, tirando as suas dúvidas, te ajudando em algumas conduções, e inclusive te ajudando com questões de contra-transferência, transferência, assim vai, né? E aí, nesse livro,
do, Alexandre da Patrício. psicanálise. Oi? Alexandre Patrício, não é isso? Isso. No livro da psicanálise de Botequim, ela fala que a supervisão ela é um pilar que deveria vir antes mesmo dos atendimentos. Porque Freud, ele fazia isso, né? Com as pessoas que ele tinha interesse em desenvolver, ele começava a compartilhar alguns casos dele, né? E essa pessoa já ia absorvendo algumas coisas. Então, a supervisão, ela teoricamente, ela pode até anteceder o atendimento. Então, algumas pessoas, né, por exemplo, eu tenho um clube de supervisão. Ali eu tenho muitos alunos que estão dentro desse clube, depois a gente pode falar um pouquinho mais dele. Mas Vamos alguns falar. alunos que vão entrar nesse clube, eles me mandam uma mensagem falando assim: Max, eu ainda não concluí a formação. Eu posso entrar no clube? Eu falei: deve, porque ali você vai estar vendo casos reais, aprendendo com esses casos, e aí você consegue ali, quando você for para a sua prática clínica, você já vai ter mais segurança, né? Então, a supervisão seria isso. E o terceiro pé é a análise, que todos nós precisamos estar. Sim. Então, na verdade, a formação ela é continuada por quê? Porque a parte teórica a gente vai fazer para sempre, vai continuar lendo para sempre. A parte de análise vamos fazer para sempre, vamos sempre precisar estar analisando, né, nossas questões. E a parte de supervisão também, ela é para sempre. Então, se você tem, por exemplo, eu estou com um problema com um paciente, eu não estou mais aguentando atender esse paciente, ou então eu estou muito apegado a esse paciente, ele está me trazendo uma demanda que eu nunca vi. Tudo isso são coisas que são levadas para a supervisão. Então, dentro desse ambiente, né, o que que é a supervisão? É um atendimento específico que acontece com alguém que é um pouco mais experiente que você e que vai te ajudar a conduzir o caso dentro de uma perspectiva diferente da sua. Porque às vezes a gente está meio travado num caso, nossa, não sei para onde que eu tenho que ir, não sei o que eu tenho que fazer. Na supervisão você vai ter essa ajuda, né? O Legal. profissional vai estar te conduzindo nesse caminho. Max, você falou da importância, né, de participar de grupos de supervisão, ainda quando estudante ainda de psicanálise, né? A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: em que momento dessa formação que o aluno deve efetivamente participar de grupos de supervisão? Desde que acabou de entrar, ou é preciso ganhar uma bagagem primeiro, ter algum conhecimento prévio de alguns conceitos psicanalíticos, conhecer um pouquinho algumas obras de Freud, de Lacan, de outros, Ferenc, entre outros, para poder começar a participar desses grupos de supervisão? Então, é muito fácil estar aqui contigo porque você faz as perguntas certas, cara. Assim, é muito fácil, assim, são Obrigado. perguntas muito boas. Então, assim, olha isso, né? Essa pergunta que você fez é excelente. Vamos pensar um pouquinho. Quando a gente começa a fazer psicanálise, a gente tem ali primeiro o choque, né? A gente escuta palavras que são normais para a gente no dia a dia, como transferência, recalque, sublimação. Todo mundo sabe esse conceito de cor, né? Só que quando a gente chega na psicanálise, esses conceitos eles são aplicados de formas diferentes. Então, o que que seria a sublimação? A sublimação é quando você pega um sentimento que você deveria depositar em um lugar, você deposita em outro. O que que seria transferência, né? O que transferência é o quê? Pegar esse copo daqui e jogar para lá, transferência bancária? Não, é uma emoção que você transfere para o analista, ou seja, você tem ali um linguajar completamente diferente aplicado à psicanálise. Então, eu diria que quando que deve começar a supervisão? Quando esse linguajar se tornar natural, sabe? Quando você já não está mais fazendo tanta força para você, por exemplo, entender Freud, para você entender a linguagem psicanalítica. Quando você começa a assistir umas aulas, você começa a pegar ali, nossa, eu tô entendendo, né? No princípio eu tinha muita dificuldade, mas agora eu já estou me sentindo mais avançado um pouco. E assim, na formação, né, depende muito, pelo menos na BPC, por exemplo, que eu sou professor e também administrador, lá da BPC a formação ela é muito individualizada. O aluno ele pode fazer o curso em 6 meses, em um ano, em 2 anos, em 10 anos. Depende. Né? Então, assim, se o cara fez ali 6 meses, ele já está se sentindo bem, já está com a linguagem psicanalítica bem desenvolvida, ele pode fazer parte de um grupo de supervisão. Óbvio que a priori ele não vai levar casos, mas ele vai estar absorvendo com os casos que as pessoas estão trazendo. Então, esse ponto só em si já é importante. Mas quando buscar, né? Quando buscar supervisão? Eu, particularmente, digo para vocês que se eu pudesse voltar no tempo e começar a fazer a supervisão antes de me formar, eu me sentiria muito melhor, né? Porque no meu primeiro atendimento, Luiz,
eu passei mal, cara. Assim, faltava Travou. três minutos para poder atender, me deu uma vontade de ir no banheiro, que eu me tranquei no banheiro, que eu pedi 5 minutinhos. No meu primeiro atendimento, preciso de 5 minutinhos, que eu tava ali terrível lá, né? Eu tava vivendo um momento ali de extremo estresse. Por quê? Porque a gente não sabe como é que vai ser. Agora, se eu tivesse feito supervisão, eu já saberia, porque eu já estaria vendo casos, entendeu? Eu já estaria sabendo como que é conduzido. Então, o Então maior seria muito mais benefício da tranquilo. supervisão é trazer segurança Segurança, é para isso. o analista, para Exatamente, ouvir. porque eu falei sobre o momento que a gente está travado. Isso é uma coisa que gera muita insegurança nas pessoas. O que que eu vou fazer diante desse caso? Eu não sei, Max, não sei o que fazer. Calma, eu tô aqui. Eu posso ajudar. Né? Eu, como seu supervisor, você me fala assim: ah, Max, meu caso é de esquizofrenia. Aí eu venho aqui no meu catálogo de atendimentos, opa, esquizofrenia. Ah, não, Max, eu tô atendendo um autista. Opa, autista, já atendi autista. Vamos lá que eu vou te ajudar. Ah, não, 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 é ansiedade. A pessoa tá tendo crise de ansiedade. Então vem cá que eu vou pegar aqui nos meus registros e vou te ajudar. Então você não está sozinho. Se você não está sozinho, você fica mais tranquilo, entende? Porque ali, talvez cara a cara, você não vai saber exatamente o que fazer, mas aí numa sessão, você vai, conversa com o seu supervisor e chega na sessão seguinte, você já consegue conduzir muito melhor. Você falou de que a gente sabe, né, que a formação de psicanalista ela não tem fim, né? É para o resto da vida, temos que estudar, temos que fazer análise pessoal. A minha pergunta era exatamente na questão de supervisão. Você falou que também ela deve ser feita durante toda a Continuado. trajetória. Agora, Sim. a pergunta é o termo, a quantidade de vezes que você faz a supervisão vai ser reduzida de acordo com o desenvolvimento da sua experiência e haverá também a necessidade de você trocar de supervisor de acordo com o conhecimento que você passa a adquirir, porque assim, num primeiro momento a gente pega alguém um pouco mais experiente, mas de repente vai chegar uma hora que você pode até superar esse seu supervisor, né? E você vai precisar fazer uma troca, é isso? Como é que vai funcionar exatamente essa escadinha? Muito legal. Vamos lá. Qual é a frequência, né? A frequência vai depender do nível de atendimento que você tem. Digamos que você atenda 5 pessoas por semana. Talvez com uma sessão por semana com seu supervisor você consiga dar conta dos casos. Então tá tudo bem. Agora, digamos que a pessoa tem ali, não sei, 20 atendimentos semanais. Ela talvez vai precisar de mais atendimentos para poder dar conta de tudo que precisa falar. Em uma hora é pouco. Então pode ser que assim, com 5 atendimentos, você consiga fazer ali de 15 em 15 dias. Talvez uma vez por mês, uma supervisão, sabe? Porque a supervisão ela é diferente da análise. Na supervisão, você já vai com tudo pré-estabelecido. Então, eu tenho que falar esse paciente. O que que eu tenho que falar desse? É isso aqui. E esse, é isso aqui. Você já vai para a supervisão com um tema pré-definido, entendeu? Não é igual à análise, que na análise a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer durante aquela uma hora, né? Então, aí você tá ali olhando a hora, pelo menos eu faço isso. Eu tenho 3 pacientes para falar. Passou 20 minutos, eu estou no primeiro. Tem que mudar. Eu tenho que mudar. Deixa eu fechar esse assunto aqui, porque eu tenho mais 2 pacientes para poder perguntar para minha supervisora. E assim vai, entendeu? Então, quanto tempo? O tempo vai depender do nível de atendimento. Se você tem muitos atendimentos, você vai precisar de mais supervisão. Se você tem poucos atendimentos, você consegue resolver, às vezes, até mesmo uma vez por mês, a supervisão vai suprir ali a necessidade. Como eu tenho 2 tipos de clubes de supervisão, um clube de supervisão é mensal. Nesse tem um monte de gente. E lá eu não consigo pegar caso a caso, obviamente, né? A gente tem um encontro por mês, e nesse encontro geralmente eu levo um tema, e durante o tema a gente vai ali controlando, né? O pessoal vai fazendo perguntas. Max, eu tenho um caso desse que está acontecendo isso e isso, e fica mais assim. E eu tenho um clube de supervisão que eu chamo de elite, que é semanal. No semanal, eu tenho 12 alunos. Aí é muito interessante, porque eles conseguem colocar os casos, e aí, como é mais próximo, né? São só 12 alunos, a gente consegue ver todos eles no decorrer da supervisão ali. Então, são 2 casos diferentes, e tem a supervisão 1 a 1, que é aquela supervisão feita com o analista, onde você vai estar ali durante uma hora fazendo todas as perguntas que você precisa fazer. Então, tempo, né? Você foi a primeira pergunta. O tempo que você vai levar fazendo supervisão vai ser eternamente. Vamos sempre precisar, enquanto a gente atende, vai precisar de supervisão. E a frequência depende do nível, desculpa, da quantidade de atendimentos que você tenha semanalmente. Esse é o primeiro ponto.
Aí o segundo, você perguntou sobre a hora de trocar o supervisor. Isso é muito legal, assim, eu já tive uma paciente minha que teve uma época que eu estava atendendo muito. Hoje, graças a Deus, eu estou atendendo um pouco menos. Mas assim, eu já cheguei a atender 32 pessoas por semana. E Caramba! aí, numa conversa com a minha, ela sendo supervisionada por mim, né? Ela trazendo algumas questões de supervisão, ela chegou para mim e falou assim: quantos pacientes você tem? Aí eu falei assim: olha, hoje eu tô com 32. Aí ela, eu tô quase te pegando, eu tô com 30. Aí eu falei, opa, que legal. Então vamos lá. Quero ver você me passar. E me passou, né? Teve uma semana que ela ficou com 35 atendimentos, ficou toda boba. Ó, te passei. E aí, o que acontece? Na psicanálise, Luiz, não é muito questão de tempo de atendimento. Às vezes a pessoa está atendendo há um ano, só que ela atende dois pacientes há um ano. Sim, E tem gente que atende há 3 meses, mas atende 30 pessoas por mês, por semana. Então, ela vai ter essa pessoa que está há 2 meses atendendo tem mais experiência do que a que tem 2 anos atendendo dois únicos pacientes, entende? sim. Então, nesse sentido, você às vezes você pode ter um supervisor que é mais novo que você na questão, né, de idade, e Verdade. pode ter um supervisor que atende há menos tempo que você, mas atende mais do que você. Então, a supervisão ela é diferente. Agora, chega um momento em que você realmente vai sentindo ali que o supervisor não está mais conseguindo te dar o que você precisa. Não estão conseguindo fluir, não está evoluindo outros casos, talvez haja algum tipo de resistência a falar alguma coisa. E aí, nesses casos, é necessário trocar o supervisor. Porque para você ser supervisionado por alguém, você precisa admirar essa pessoa. E se você vê que de alguma forma essa admiração está sendo quebrada, dificilmente a supervisão vai conseguir fluir. Então, nesses momentos, talvez seja o momento de trocar o supervisor. Perfeito. Max, na supervisão, o estudante deve apenas levar aqueles casos onde ele sente que não está evoluindo ou que ele acha que não está manejando da forma correta, ou ele também deve trazer aqueles casos que está fluindo bem. Olha, ele pode levar os casos que estão fluindo bem, sim. Acho que é interessante até por uma questão de afirmação, né? Principalmente quem tem raiz materna aí vai adorar levar um caso que está indo bem pro supervisor falar assim, nossa, parabéns, você fez tudo direitinho. Aí vai, né? O oral vai sair de lá feliz da vida. Então, isso pode e acontece muito, tá? Agora, o que pode também acontecer é você levar um caso que você se envolveu emocionalmente de alguma forma. Como, Eu por ia falar exemplo, isso. né, a pessoa travou, não, a pessoa cancelou a sessão e você ficou triste porque ela cancelou a sessão. Se, Quando se acontece houve uma algum sentimento, contra-transferência, quando isso, a acontece gente uma vai chamar isso contra-transferência, de contra-transferência. E questões de transferência também são também, interessantes de sim. levar. Porque o que que é a transferência, né? Por exemplo, a pessoa, ela. Eu já passei por um caso muito nítido de transferência. São dois casos que eu vou citar aqui bem rapidinho, né? Num caso, eu descobri algo muito profundo em relação à vida da pessoa através de uma análise de sonho. A pessoa contou um sonho, eu analisei o sonho dela, na verdade, a minha cadeira lá na BPC que eu defendo é interpretação de sonhos. Eu me considero aí especialista em sonhos porque eu uso a linha junguiana. E, e aí na segunda sessão, eu descobri algo muito profundo do pai dela. E aí ela acabou transferindo a raiva que ela tava do pai para mim. E aí ela sumiu, ficou um tempão sumida, eu mandando mensagem, tentando confirmar da próxima semana e nada. Depois ela me mandou uma mensagem super mal criada, falando: você não tinha o direito de fazer isso, e não sei o quê, e babá, com muita raiva. E depois de um mês e meio, mais ou menos, ela entra em contato comigo e fala assim: Max, me desculpa. Eu não entendi o que aconteceu, não era para eu ter te tratado desse jeito, me perdoa. E eu sabia o que aconteceu. Ela pegou toda aquela raiva que ela tinha do pai e depositou em mim. Isso é uma transferência. Ela transferiu a raiva do pai para mim. E ela teve que digerir isso sozinha. Enquanto isso, eu estava lá na minha supervisão lidando com isso. Por quê? Parece que eu errei, parece que eu fiz alguma coisa errada. Eu devo, o que que eu fiz, né? Então, a gente leva isso para a supervisão para poder entender um caso de transferência. Um outro caso interessante foi um paciente que chegou para mim e falou assim: poxa, Max, eu queria levar você para comer um bolinho de bacalhau aqui perto de casa. Quando você vier aqui para o meu estado, vamos comer um bolinho de bacalhau? Aí eu parei para ele e falei assim: e quem é que você costumava levar para comer esse bolinho de bacalhau? E aí a lágrima já começou a descer. Ele falou assim: meu Deus, Max, era minha avó.
Aí eu levava minha avó para comer esse bolinho de bacalhau e era muito interessante porque a gente parava ali para comer o bolinho de bacalhau e eu começava a me abrir com ela. Eu contava tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava, as dores que eu estava sentindo e tal, eu contava tudo isso para ela, ou seja, ele me transferiu a avó. Então, é muito legal a gente poder levar esses casos para a supervisão, porque aí na supervisão talvez você tenha ali uma condução, né? Ele vai falar assim, olha, ela precisa de um tempo para poder lidar com essa informação que você descobriu do pai dela, então calma, dá o tempo dela, não é sobre você, tranquiliza a pessoa. Nossa, é muito mais seguro estar em supervisão do que ter que resolver tudo isso sozinho. Perfeito. E, Max, assim, como estudante, eu acredito que alguns estudantes, algumas pessoas, podem sentir medo do julgamento do supervisor, ou até medo do julgamento dos colegas que estão, de repente, quando for uma supervisão em grupo, né? Como contornar isso, aproveitar melhor o espaço da supervisão e não ter esse receio do julgamento alheio? Então, o julgamento do supervisor um a um é muito difícil realmente. Por quê? O supervisor, ele entra muito no arquétipo de pai ou de mãe. Então, eu tenho uma supervisora. E teve uma vez que a minha supervisora fez um apontamento que eu fiquei com uma raiva dela. Fiquei com uma raiva que ela fez um apontamento. Eu falei, como é que ela teve coragem de falar isso pra mim? Na hora, né? E depois a gente vai analisando. Eu falei, meu Deus, olha isso. Não é sobre a minha supervisora. Olha isso, eu transferi um sentimento materno. Por quê? Porque ela entrou nesse arquétipo para mim, entende? Acontece naturalmente. Então, é como se, por exemplo, assim, olha, se eu como supervisor falo assim, você está indo muito bem, parabéns, nesse momento é o pai te afirmando, é maravilhoso. Aí, na hora que eu falo assim, Luiz, olha só, nesse caso aqui, cara, você não podia ter feito isso. Você está errado. Nos próximos, não faça mais isso, porque realmente isso pode prejudicar a sua carreira. Aí, quem está falando é o pai. Você vai chegar e falar assim: meu pai está tentando falar que eu não posso fazer alguma coisa, entende? Então, esse julgamento é algo que realmente vai acontecer, e eu acho que é até interessante para que você possa tratar isso, sabe? Então, assim. O julgamento do supervisor vai acabar acontecendo porque é uma pessoa que está hierarquicamente acima de você. Agora, num grupo de supervisão, você precisa estar num ambiente seguro, né? Então, por exemplo, os meus grupos, eu sempre, e olha isso, se tiver algum aluno meu aí, já pode colocar aí no chat. Eu tento fazer com que o meu grupo se torne uma família, sabe? Assim, realmente, Luiz, assim, a gente não tem isso, assim, a pessoa levanta a mãozinha lá e fala assim, Max, vem cá, o que que seria neurose obsessiva? Não sei o que que é isso. Eu vou explicar para a pessoa e não vai ter julgamento, porque, nossa, ela perguntou o que que é neurose, como é que se formou e não sabe. Não tem isso. No meu grupo, não. A gente tenta o máximo possível ajudar o outro, não levar dúvida para casa. A gente fez até no final do ano, a gente fez no meu grupo de supervisão, que é online, né? Tem pessoas de todo o Brasil. A gente fez um amigo oculto de livro. E aí foi super legal que a gente mandou, sem remetente, e aí a gente abriu junto. Eu fiquei com a caixa aqui quase um mês, doido para abrir, fiquei segurando. Que A gente legal, que escolheu um dia legal. certinho, abrimos e foi assim, muito legal, porque a gente entregava o livro, falava o que essa pessoa representa pra gente. Então, assim é algo muito bom quando a gente consegue desenvolver esse senso de pertencimento a um grupo do qual você se sente seguro que você ali você pode falar que você não vai ser julgado. Então, também já ouvi pessoas que estão em grupo de supervisão que o próprio supervisor ali, a pessoa levanta a mão, faz um questionamento, e isso é um fato verídico, tá? Eu já ouvi isso. Da minha paciente falar assim, Max, eu fiz uma pergunta e o supervisor falou assim, nossa, como é que você tem coragem de fazer uma pergunta dessa? Sabe? Falou para ela. Então, assim, imagina, né? Num grupo em que você precisa realmente se sentir segura, ela nunca mais perguntou nada, né? Então, assim, é necessário evitar esse tipo de julgamento, mas entendendo que é algo natural que acontece por aí. Mas eu, particularmente, tento o máximo possível manter o meu grupo bem liberto dessa questão, né? Desse medo de ficar se segurando ali durante a supervisão, porque realmente, né, cara, se você paga a supervisão, você precisa sair de lá sem sua dúvida, você precisa resolver o problema do Sem seu dúvida. paciente, senão não vale a pena pagar a supervisão. Mas quem está fazendo a supervisão também precisa estar aberto para alguma crítica, não uma crítica Sim, destrutiva, né? Mas para uma crítica construtiva também, né, Max? sim, sim, com certeza. O problema
é que, cara, assim, na psicanálise é um jogo de ego muito grande, né? Assim, as pessoas acabam assumindo algumas posturas que não conseguem ouvir crítica, sabe? E que muitas das vezes a crítica dói, a crítica machuca, quando você não entende que a crítica é sobre um processo, talvez, não sobre você, né? Quando eu Sim, recebo uma crítica sobre a minha aula, é sobre a minha aula, não sobre mim. Mas não vou dizer para você que é fácil, não, tá? Toda vez que. E vem, né? Porque imagina, Luísa, eu tô dando uma aula para 30 analistas, está todo mundo me analisando. Quando eu digo boa noite, o pessoal já sabe se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô com problema na família, o pessoal já é sabe. verdade. Então, assim, críticas vão sempre vir, né? E eu vejo as críticas como positivas. Algumas críticas, quando vêm de forma destrutiva, aí eu me posiciono. Mas Olha, quando são críticas positivas, eu tento acolher bem e receber como realmente uma oportunidade de mudança. Mas tem que acontecer isso, cara. Acho que isso é muito importante, assim, se você é supervisor e está ouvindo isso, entenda que vai ter momentos em que você vai precisar ouvir e você vai ter que ouvir dos seus alunos. Porque o seu supervisor não vai estar dentro da aula te avaliando lá, né? São os alunos que vão dar esse feedback. perfeito. Max, é possível também que o supervisor se torne um mestre na visão do supervisionado, criando aí uma dependência? Se isso acontecer, isso é um risco? Como é que você avalia essa situação? Porque você falou, a gente precisa ter uma admiração pelo supervisor, sem dúvida, mas elevá-lo a uma condição de mestre, onde tudo que ele fala, né, você acata, ou tudo que ele fala você toma como verdade e leva para sua clínica, até onde há esse limite de admiração, né, e vê-lo como um mestre que está sempre o tempo todo, que você só faz aquilo que ele efetivamente te coloca. É importante isso sim, porque na verdade é, esse sentimento de admiração ele precisa existir, mas ele não pode ultrapassar o limite, né? Que é de você entender que essa pessoa também é um ser humano falho, né? E às vezes você vai fazer uma pergunta, ele vai dar uma resposta e que essa resposta pode não ser verdade, né? Ele pode estar errado também. E quando você parte do princípio de que ele está inerrante, que ele não erra, que ele é perfeito, aí eu acho que nesse momento há um problema, né? Mas se você entende que o que você está recebendo desse supervisor é algo importante que deve ser valorizado, mas que você também tem que passar pelo seu filtro da verdade, acho que aí ok. Agora, tem um perigo aí também muito relevante a gente falar, que é da amizade, né? Porque Sim. assim, é muito fácil. Na análise a gente se posiciona mais distante. Mas na supervisão é muito fácil, Luiz. Eu sou Uma supervisor, eu proximidade posso dizer isso para maior, né? você. É muito fácil rolar um papo de comadre ali, sabe? De ficar os dois ali trocando figurinha e não sei o quê. Então, assim, é muito fácil, dentro da supervisão, você acabar se tornando amigo do seu supervisionado. E aí, com isso, também temos um problema. Assim como o analista não pode ser amigo, né? Tem que ser analista. é, o supervisor também não pode, porque o amigo, ele dá tapinha nas costas. O amigo, ele fala assim, não, você tá certo, você não tá, isso aqui. Agora, o supervisor não. O supervisor, ele tem que manter uma linha hierárquica de falar, não tá legal isso que você está fazendo, você precisa mudar, senão isso vai prejudicar a sua clínica, vai prejudicar as pessoas que estão contigo, né? De alguma forma, você pode... Eu acho que, assim, um grande risco que existe na psicanálise é quando a gente acaba fazendo mal à pessoa de alguma maneira, e essa pessoa, ela acaba desistindo da psicanálise, sabe? Ela passou por um analista ruim e ela começa a vincular que toda psicanálise é ruim. E quando isso acontece, ela pode nunca mais ressignificar os traumas dela por conta disso. E você pode ser o causador disso, sabe? E, Max, eu acho que essa sua resposta vai ao encontro, melhor dizendo, da minha próxima pergunta, que é como é que deve ser a relação ética entre o psicanalista que busca supervisão e o psicanalista que dá a supervisão? Uhum. Então, né, pensando na ética da psicanálise em si, né, você está sempre pensando no bem do seu analisando. Né? Então, assim, quando que você decide parar, por exemplo, um atendimento, né? Você chega ao ponto de ter que entregar um caso, né? Tipo assim, gente, olha, tô com um caso aqui que eu não posso mais atender, preciso que alguém assuma o caso para mim, né?
e isso acontece muito nos grupos aí de psicanálise. É quando você não dá conta mais, sabe? Assim, quando não funciona mais, quando você não tá conseguindo fluir, quando você tem alguma coisa contra essa pessoa tem alguma coisa contra você, né? Ou quando se tornou amigo demais. Então, acho que o princípio ele é o mesmo, sabe? Acho que assim, quando você tá com um supervisor que você não tem esse comprometimento ético, e o que que seria, né? Primeiro, esse comprometimento ético. Cara, se a pessoa me pagou por 1 hora de supervisão, eu tenho que fazer 1 hora de supervisão com ela. Eu não vou ficar conversando, eu não vou ficar enrolando no caso dela. Não. Você tem quantos casos para a gente tratar? 3. Então vamos lá, vamos tratar esses 3 casos nessa 1 hora. Vamos lá que eu vou te ajudar. E é comprometimento com isso, sabe? Porque eu não consigo, Luiz, assim, só deitar minha cabeça no travesseiro e saber que eu não estou ajudando a pessoa está me pagando semanalmente ou mensalmente e eu vou seguir minha vida. Não. Então, quando a pessoa não está fluindo na psicanálise, quando não está sendo bom para ela, eu mesmo trago esse feedback. Então, eu falo assim: olha, talvez não seja melhor a gente pensar em num outro analista, eu posso indicar você alguém e tal. E eu acho que a supervisão é a mesma coisa, sabe? Assim, se você não está fluindo bem, se não está funcionando, se você está vendo que a pessoa não está comprometida, né? Ou a pessoa desmarca demais, ou a pessoa não te dá um caso, não te dá uma solução para o caso, né? Não solução em si, mas um direcionamento para o caso. Então ali está na hora talvez de ver que está faltando um pouco desse comprometimento ético ali. E essa questão do domínio, né? É, um analista, ele exerce um certo domínio sobre o seu analisando. E o supervisor também exerce um certo domínio. Agora, a pessoa tem que ter ética de entender que se eu vou usar esse domínio, eu vou usar para o bem dela, né? Então, assim, eu vou fazer com que ela desenvolva. Eu não vou usar esse domínio, por exemplo, para poder ganhar mais dinheiro ou para fazer ela fazer a minha vontade. Eu acho que é nesses momentos que a ética vai se perdendo nesse caminho aí. Max, o que, que acontece quando o analista negligencia a supervisão, ele tenta resolver seus casos sozinho, sem ouvir um psicanalista mais experiente? Pô, às vezes o cara tá sem dinheiro, pô, tá começando, cara, não tô sem dinheiro e não vou querer agora fazer supervisão porque não tem como pagar alguém. E aí? O que Ruína, acontece quando, ruína. de fato, a pessoa toma essa decisão? Sabe aquele meme do gatinho que ele aperta o negócio assim, explode? Buf! É isso, ó. Buf! É isso que acontece. Olha, eu entendo, né, que essa questão financeira é muito importante, né? O meu público maior de analisandos hoje são psicanalistas. E eu tenho o costume de, em alguns casos, fazer uma supervisão meio que integrada ali à análise. Então a pessoa tem ali, ela chega e fala assim: Max, vamos começar com um caso meu aqui, que eu tenho um caso que eu preciso abordar contigo, e depois eu tenho algumas coisas que eu quero falar sobre a minha análise. Então eu faço isso, sabe? Eu acabo atuando um pouco como supervisor e como analista, sem uma estrutura necessariamente de supervisão, sabe? Não é assim, um dia é supervisão, os outros 3 dias são análise. Não, é mais assim, quando a pessoa precisa, eu estou disponível para ajudar. Isso acontece com algumas pessoas. E isso ajuda um pouquinho na questão financeira. Agora, se a pessoa não se compromete em ter um supervisor, ela não vai alcançar uma maturidade profissional na psicanálise. O que seria uma maturidade profissional na psicanálise? É ter uma agenda completa. Eu diria que não é uma agenda cheia, não é uma agenda lotada, é uma agenda completa. Eu quero atender 20 pessoas, eu atendo 20 pessoas. Se eu botar 21, eu estou sobrecarregado. Eu quero 20, eu tenho 20. Ok? É manter essas pessoas por bastante tempo para que ela possa ter uma independência financeira, sabe? Não é aquela pessoa que fica ali dependendo, sabe? Mandando um monte de mensagem. Já vi gente passando vergonha, assim: seu pacote fechou esse mês, fechou essa semana, a próxima sessão é só na próxima, mas você já pode fazer o pagamento do próximo pacote? Olha, né, que Sim. deselegante, né? Então, assim, quando você tem uma agenda que te mantenha, sabe, financeiramente estável, profissionalmente seguro, você precisa ser supervisionado. Porque senão vai ter alguns problemas que você vai ter que enfrentar e vai enfrentar sozinho. Aí vem depressão, aí tem muita gente que desiste da psicanálise
Quanta gente, Luiz, eu já vi atendendo às vezes 10, 15 pessoas num mês e depois desistiu, entregou todos os pacientes e não quer mais saber por quê. Porque está sozinho, vai sofrer e vai sofrer sozinho. Então, acho que é nesse sentido que existem essas questões, né? Tanto nessa área que a pessoa pode ficar sem pacientes, né? Pode chegar a ficar sem pacientes, mas também ela pode acabar até desistindo da psicanálise. Eu acho que isso seria o mais grave que poderia acontecer. E a gente ouve muito quando a gente começa a estudar psicanálise, né, participando de grupos, né, de estudos, é que a psicanálise não se faz sozinho, né, Max? A psicanálise se faz em conjunto, né, com outras pessoas, né? Eu acho que isso aí é uma coisa Exatamente. muito importante que as pessoas devem levar em consideração. Não sei se eu estou certo, mas creio que sim. Não, Né? tá E, certíssimo, é isso aí. Até porque psicanalista não tem muita reunião no final do ano, né? Tipo assim, o pessoal começa a fazer confraternização daqui, dali, a sim, gente trabalha sozinho, não tem como se reunir com o paciente, o que que a gente vai fazer? Tem que juntar com a galera, tem que juntar com quem tá por aqui, né? Fazer aí um rolê de psicanálise, acontece. Eu juntei uma galera aí para ver a, a exposição de Jung, né? Lá em São Paulo, levei uma galera lá para São Paulo para a gente poder ver legal. a exposição de Jung, foi muito legal, né? Um monte de psicanalista sedentos ali para poder apreciar a exposição e muita conversa psicanalítica no meio, então foi muito legal. Muito interessante. Max, você tocou num ponto que eu não tinha pensado, mas me veio essa pergunta agora à cabeça. É possível o, alguém, o analista, né, que está buscando a supervisão, fazer análise pessoal com esse próprio analista da supervisão? Pode, porque eu O faço isso. ideal é ter analistas separados. Talvez o ideal seja, talvez o ideal seja, porque a supervisão ela vai interferir na análise, mas eu vejo isso de forma positiva porque o que interfere na análise, eu vejo, eu uso para o crescimento da pessoa, sabe? Então, eu não vejo problema, tenho muitos supervisionados que são meus pacientes, Sim. mas também pode não acontecer, tá? Pode ser que a pessoa tenha ali um supervisor diferente do seu Analista analista, pessoal. né? Mas é possível sim. Perfeito. A a supervisão atual, contemporânea, ela precisa de novos cortes para atender demandas contemporâneas, como o burnout, as compulsões digitais. O que que você chama de cortes aí? Novos recortes. Assim, você tem um olhar diferenciado para esse tipo, porque a gente fica numa coisa muito freudiana, né? Aham, entendi. De Não, assuntos agora, que são mais antigos, né? E a gente trazer isso para assuntos mais atuais, coisas que estão acontecendo no momento, né? Hoje acho que as principais dificuldades das pessoas hoje são ansiedade, burnout, compulsões digitais. Há tempos atrás era histeria, né? Entre aham. outros E casos. ainda tem algumas outras coisinhas aí que a gente pode somar, por exemplo, Então, a questão das bets, né, as do pessoal que bets, está aí envolvido, exatamente. O envolvido em joguinho, o jogo do apostas tigrinho, e não é tal. isso? Isso. O jogo do É uma tigrinho. questão muito atual, muito, é uma demanda muito crescente na psicanálise. Uma coisa que eu tenho achado interessante, por exemplo, né, é você atender uma criança que está passando pelo complexo de Édipo. Só que essa criança tem dois pais, ou ela tem duas mães. Como que ela está fazendo no Édipo? Por que que ela está se apaixonando? Por que que ela está disputando? Como é que está acontecendo dentro da cabeça dessa criança? É uma demanda completamente nova. Então, eu acho que esses recortes são muito importantes. O supervisor ele tem que estar sempre atualizado. E como que a gente faz isso? Primeiro, você precisa estar atualizado com as coisas do mundo, né? Assim, estudando, né? Uma questão de talvez a geopolítica, descobrindo aí o que está, quais seriam as demandas atuais. Isso daí é importante. O supervisor está atualizado. O supervisor ele tem que ter muitos casos para ele poder realmente ali ter muita demanda que ele já teve que resolver, para ele poder ajudar a pessoa. Então, o supervisor tem que atender muito, né? Não é qualquer um que vai ser supervisor. A pessoa tem que ter realmente uma bagagem boa, tem que ter uma experiência, né? E esse supervisor ele precisa ser confiável, né? As pessoas precisam olhar para ele e precisam ver que não, ele sabe das coisas, vai me ajudar. Tendo tudo isso, ele vai ser voltado para essa área da contemporaneidade. Então, a pessoa chega e ela fala assim, Max, estou com essa demanda. Então, vamos olhar nessa perspectiva, porque Freud, ele veio até aqui.
Só que essa demanda está aqui, né? É de um outro século, né? A gente está no século XXI. Então, como é que a gente vai fazer para olhar isso? Então, isso é importante. O supervisor está bem antenado, né, de tudo que está acontecendo. E também eu acho que é muito legal a questão dos grupos, porque, por exemplo, teve uma vez que levaram o caso de um sonho lá no grupo, e aí o sonho tratava sobre um grande avião que voava, e a pessoa ficava olhando o avião voando assim, né? E aí depois ela chegou e falou assim: Olha, Max, eu não estou entendendo o que, que seria esse avião e tal. Eu falei: Olha, na perspectiva junguiana, pode ser que esse avião seja o arquétipo do grande desafio, talvez seja aí o grande dragão que aparece em alguns sonhos. Você viu na figura do avião, seria o desafio que você está passando agora e tal. E ela, nossa, fez sentido. E aí uma aluna levantou a mão e falou assim: Max, mas na visão freudiana, será que se a gente pensar em cilíndrico e alongado, não seria um grande falo? E aí a gente foi e trabalhou nessa linha também do grande falo. Aí deu super certo, para ela também fez sentido. Então, assim, os grupos, né? Eu tenho gente dentro do meu grupo que é junguiano, tem gente que é kleiniano, tem gente que é lacaniano, tem gente que é freudiano raiz. Então a gente acaba olhando a mesma situação de ângulos completamente diferentes. E Diferentes. isso nos ajuda, além da história do analista, né? Então, eu tenho gente, por exemplo, que é da política, que é ativista, feminista, e que vai ter sempre esse olhar voltado para o cuidado da mulher. E aí eu tenho uma outra pessoa que ela é da área da saúde, né? Vem ali, foi enfermeira e entende tudo dessa questão de farmaco. Então, quando alguém solta um nome de um medicamento, ela já sabe exatamente o que, que é. Então, dentro do grupo, a gente consegue, além da questão psicanalítica, a gente também consegue a cosmovisão diferente aí da galera, onde a gente consegue juntar tudo isso aí numa análise muito mais profunda. É que, na verdade, as demandas, digamos assim, dos anos 2020 não são as mesmas necessariamente dos anos 2010, dos anos Sim, com 2000 e certeza. dos anos 90, né? Ou seja, se o supervisor não tiver também evoluindo, né, atendendo essas novas demandas, ele acaba também ficando ultrapassado, né? Porque assim, as demandas, por exemplo, um excelente supervisor na década de 90, no início do ano 2000, ele estava ali no auge, mas se ele não acompanha as mudanças contemporâneas, essas demandas, né, novas que surgiram, né, Vira um dinossauro. principalmente talvez depois do desenvolvimento tecnológico, né, ele acaba também não servindo para ajudar, né, essas pessoas que estão buscando a supervisão, né, o Max? A Exatamente, pergunta era mais ou menos exatamente. nessa linha, né? Vira um dinossauro. Tem que Vira um se atualizar o dinossauro tempo apenas, inteiro. né? Exatamente. Max, vamos falar um pouquinho. Você tocou num assunto também que eu queria abordar com você, que a supervisão é uma forma também do analista ser cuidado, evitando assim um desgaste profissional. Um pouquinho, acho que da sua fala foi muito por essa linha. É isso? Mas é. Porque assim, né, Luiz? Por que que a gente, por exemplo, não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma massagem relaxante no Já, seu, pô, é sabe bom. assim, marcar uma massagem relaxante para você. Tipo assim, vou marcar uma massagem relaxante. Estou Naquele precisando. momento ali, você se sente extremamente cuidado, não só por conta do toque, né, e porque você está ali recebendo um alívio, né? Então, por que que a pessoa decide? Ela vai morrer se ela não tiver uma massagem relaxante? Não. Ela vai entrar em burnout se ela não tiver uma massagem relaxante? Também não. Só que a decisão de você pagar uma massagem relaxante, por exemplo, é uma decisão de autocuidado. É a mesma mulher que ela, por exemplo, faz a unha semanalmente, né? Ou para abordar aí os homens de plantão, né? Eu gosto de fazer a barba semanalmente, porque lá no salão que eu faço a barba não é só, tipo assim, não é só a barba, né? Eles botam uma toalha quente, aí passa o negócio de massagem e tal. Ou seja, é uma Às vezes serve com a experiência. cerveja também, para quem gosta, né? Ah, Tem tem, muitos tem, tem, conceitos tem até, assim. pode pedir um cappuccino, alguma Pode coisa. até Então, jogar videogame, isso é uma experiência. Ou seja, você experiência. faz isso por uma questão de autocuidado. Você está investindo na qualidade do que você está fazendo, sabe? Assim, se eu estou aqui gravando contigo, eu tenho que estar com a barba feita. Então, eu paguei a barba, mas eu também quero ser cuidado pelo barbeiro. Né? Então, é nesse sentido que você ter um supervisor, você se sente amparado, né? Porque você nunca vai se sentir completamente sozinho em um caso, né? E você se sente seguro. Então, para você se sentir seguro e amparado,
para mim, realmente é um grande investimento em autocuidado, é você saber que você tem ali um diferencial na sua profissão. E, cara, é impressionante, a gente consegue notar a pessoa que nunca foi supervisionada quando chega para mim e a pessoa que já vem da cultura de pagar uma supervisão, por exemplo. Sabe? A pessoa já chega e já vem contando tudo ali, né? Ó, Max, tenho esse caso. Eu, opa, essa pessoa aqui já fez supervisão alguma vez. E a outra chega assim, ai, Max, será que eu dou conta? Ai, eu não sei se eu vou dar conta. Poxa vida. Ai, eu acho melhor passar esse caso para outro, sabe? Então, assim, nesse caso, eu acho que essa questão dessa segurança para o atendimento é realmente importantíssima. Mas você Agora, consegue tem também. também tem algumas questões também que é engraçado você falar, eu falando aqui, eu mesmo lembrei de uma paciente de uma supervisionada, né, que trouxe um caso muito interessante sobre dupla personalidade. Então ela chegou a conversar com as duas personalidades da pessoa, sabe? Não sei o quê. Sim. E aí eu cheguei e falei assim, nossa, esse seu caso é incrível. Se você não quiser pegar esse caso, você me fala que eu pego. Porque é muito interessante, é um caso Sim. incrível, né? E ela falava assim, não, mas eu acho que é melhor você pegar porque eu não vou dar conta. Eu falei, não, você vai dar conta sim. Você está aqui porque você investe na sua carreira, você vai conseguir sim. Essa pessoa caiu na mão da pessoa certa. Eu sempre defendi isso, sabe? Porque assim, dentro da minha história, tem uma analista ou um analista separado para mim, que está vivendo a vida dele toda para poder entender as minhas demandas, assim como eu consigo entender algumas demandas, porque tudo que aconteceu na minha vida hoje me coloca como analista dos meus pacientes. E o supervisor acho que é a mesma coisa. Então existe um supervisor para cada um aí, mas eu como supervisor sempre acredito no potencial dos meus alunos e eu sempre estou tentando ali desenvolvê-los o máximo possível. Legal que você falou sobre esse de dupla personalidade. Eu lembrei daquele filme Fragmentados, né? Fragmentado, exatamente. A pessoa É tem, sei bem lá, nesse 10 nível. personalidades, né? E Segundo ela, tal. ele saía, ele levantava, deixava a cadeira aqui, né? Levantava, trocava de roupa e voltava com outra personalidade completamente diferente. Esse é um Nossa, que caso maravilhoso. Isso daí é para você escrever um livro. esse é um assunto que um dia eu pretendo trazer aqui também para debater, acho que bastante interessante. Há quem não acredite nisso, né? Há quem acredite nisso, é um tanto quanto polêmico. Max, a gente está aqui se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu curso, né? De supervisão. Como é que funciona o curso? Esse curso, você tem mais de um curso de supervisão, se eu não me engano. Explica direitinho como é que funciona os cursos, qual é o horário, como é que funciona, é semanal, é mensal, como é que a pessoa pode contratar o seu curso. Legal, com todo prazer. Então, eu tenho 3 cursos hoje que eu estou gerindo lá pela BPC. O primeiro é o Clube de Supervisão Psicanalítica. Ele acontece uma vez por mês, geralmente nas segundas-feiras. A próxima aula a gente vai abordar o tema alta terapêutica. E aí é interessante que eu preparo alguns slides, bem poucos, porque eu não fico ali com muita teoria, né? Porque senão não seria um clube de supervisão. Então eu falo um pouquinho sobre o que é a alta terapêutica, por exemplo, que vai ser o tema da aula. E aí, os alunos que estão online, né, que geralmente ali fica ali uns 60 alunos online, eles vão fazendo as perguntas e eu vou tirando as dúvidas, tentando dar um direcionamento para algum caso e tal. Então, é um clube mais geral, né? Geralmente eu tenho um tema e a gente aborda os casos. Na última aula, se não me engano, a gente abordou 5 casos diferentes que os alunos colocaram. Eu separei 5 casos e abordei ali. Foi bem legal. O clube de supervisão Elite, ele acontece uma vez por semana. Então, nesse a gente tem 4 encontros e eu tenho 12 alunos dentro de uma sala, onde ali eles trazem os casos dele. Ali não tem tema específico, ali realmente é o caso na íntegra e a gente vai ali destrinchando o caso. E é muito interessante que não sou só eu que falo, né? Eu começo a abordar ali, trago a minha visão terapêutica e depois os outros alunos vão dando também seus pitacos e com isso todo mundo cresce junto. E o curso da NR1, que seria a psicanálise empresarial, né, que faz eu e o Arthur, né? É um curso que a gente lançou juntos e assim tem formado muita gente, já tem gente que já está atuando na área aí da psicanálise empresarial, já está sendo requisitado aí pelas empresas por conta da NR1, né, que é essa norma regulamentadora que precisa, né, as empresas agora vão precisar olhar para essa questão psicossocial e a gente acabou aí pegando uma boa onda que a gente está surfando nesse lance. Então, acho que são esses 3 cursos. Os 3 estão disponíveis
pela Hotmart e principalmente dentro do site da ABPC. Também no meu Instagram tem lá no link da bio, né? E talvez eu consiga, talvez a gente consiga aqui mandar, eu mando o link para você, se você quiser, você coloca aí na descrição Com certeza. Coloca na descrição do do vídeo e vídeo no primeiro também, comentário. que aí a pessoa pode procurar lá. Tá? Então acho que são esses 3 cursos. Se você tem aí, eu quero, né, tô começando ainda, não tenho casos, eu quero só pegar aí um caso de supervisão para poder ir aprendendo. O melhor curso para você é o Clube de Supervisão Psicanalítica, que acontece uma vez por mês. Eu já tenho meus casos, eu quero um acompanhamento mais próximo, mais profundo, quero estar em contato contigo semanalmente e com seus outros alunos, que seria aquela família que eu falei, né? Aí, nesse caso, é o Clube de Supervisão Elite. E na NR1 a gente está com a terceira turma aberta e ali a gente está realmente conduzindo esses alunos para poder alcançarem aí, né, o sucesso dentro dessa área empresarial. Acho que é Muito isso tudo bom. aí. Max, assim, eu creio que algumas pessoas devem estar se perguntando, puxa, como é que se garante a confidencialidade clínica nos grupos de supervisão? Né? Quando é individual é uma coisa, mas quando é em grupo, a pessoa pode ficar com um certo receio. Como é que se garante essa confidencialidade? Bom, você nunca leva o nome, né, do paciente, né? Você cita e geralmente se muda alguma coisa. Por exemplo, é uma mulher de 38 anos e que ela é casada há 10 anos. Aí lá na hora você não vai levar o nome dela, você pode botar lá que é uma mulher de 40 anos, que está casada há 10 anos. Então você muda um pouquinho as coisas, mas mantém a mesma demanda, né, original. Sim. Então acho que essa seria uma forma. E outra também, né? Quando tá no grupo lá de supervisão, eu acho que eu acabo sendo meio Serginho Grosman, porque as pessoas chegam e falam assim: Max, eu tenho um primo que não sei o quê, e começa a falar do primo, e às vezes tá falando dele mesmo, Dele mas mesmo, ninguém né? sabe, às vezes é o primo. Sim, Então, beleza, vamos tratar como se sim, fosse primo. sim, sim, perfeito. Imagino que isso deve acontecer mesmo. Max, então, para a gente encerrar aqui esse nosso papo, que conselho fundamental, com essa última mensagem que você pode deixar aí para todos aqueles que estão começando na clínica, né, e se sentem inseguros diante do primeiro paciente, né? Tem que buscar supervisão, é isso mesmo? O que você pode falar para essa pessoa? Esteja com o tripé em dia. Nunca pare de ler. Né? Se você me perguntar hoje, Max, qual o livro que você está lendo? Eu digo para você, eu estou lendo o livro do Paulo Amarante, que a uma vida uma vida sem loucura, alguma coisa assim. Mas Paulo Amarante é o livro que eu estou lendo hoje. Então, assim, ele fala um pouquinho sobre a questão da luta antimanicomial. Incrível o livro, muito bom. Então, você tem que estar na ponta da língua. Se eu perguntar qual é o livro que você está lendo, você sabe qual é o livro que você está lendo? Precisa estar lendo alguma coisa. Esse é o primeiro ponto, né? Você precisa estar estudando alguma coisa. O que você está fazendo da sua vida em relação à parte teórica? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tenha um supervisor. Nem mesmo que seja o seu próprio analista quando você leva alguns casos que você tem dúvida. Mas não fique sem um supervisor. Tenha essa pessoa pelo seu bem e pelo bem da sua clínica. E faça análise. Esteja com o tripé completamente em dia. Se eu perguntar para você qual é o nome do seu analista, você tem ele na ponta da língua para falar? Se sim, é um bom sinal. Então, nesse sentido, eu queria dizer para vocês, né? Se concentrem no tripé, porque a clínica vai evoluir junto, sabe? Às vezes as pessoas falam assim: não quero gastar dinheiro com isso, eu vou me concentrar em outras coisas. Vai se concentrar e a clínica parece que não flui, não cresce, você não vê a coisa acontecendo. Então, se você tiver com o seu tripé em dia, com certeza a sua clínica estará bem, vai estar crescendo, vai estar evoluindo e você vai colher os frutos disso aí. Pô, show de bola, Max. Quero assim, muito agradecer por você compartilhar conosco aqui o seu conhecimento, nos ajudar a entender melhor, né, a supervisão aí com tanta clareza, né? Tenho certeza que esse material aí vai servir, sem dúvida, de uma referência importante para todos aqueles aí que estão estudando psicanálise. E fica aqui o convite para você voltar numa outra oportunidade para te falar sobre algum outro tema que realmente possa enriquecer, né, a formação do futuro psicanalista. Muito obrigado, Vai ser Max. um prazer. Sempre que precisar, meu amigo, eis-me aqui, porque realmente poder ter esse contato aí com a galera, responder essas perguntas importantes, acho que é realmente um grande privilégio, né? Para a gente, como professor, poder estar aqui é algo realmente incrível. Então, obrigado aí, não só de você abrir o seu canal, né? Pela audiência, mas principalmente pela confiabilidade
né, de saber que eu estaria trazendo aí algum conteúdo relevante para vocês aí. Então, obrigado pela oportunidade. Valeu, tamo Mais, junto. mais uma vez eu agradeço a sua participação e quero também agradecer a todos aqueles que estão assistindo aqui no Divã da Estante, né, que acompanharam essa entrevista e que estão aí também acompanhando as outras entrevistas e outros vídeos produzidos pelo canal. Espero que esse episódio, eu tenho certeza que esse episódio contribuiu muito para a caminhada de cada estudante e profissional na área, e eu reforço o convite para que você, caso ainda não esteja inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você gostou, compartilhe o seu vídeo aí com seus amigos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, deixe seu comentário aqui também com as impressões do tema de hoje, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu! Até, valeu!